Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, tô aqui com o Diego para a gente comentar essa rodada do Campeonato Brasileiro, fazer uma projeção aí das próximas partidas do Mengão, quantos pontos o Flamengo vai chegar até a última rodada, onde enfrenta o São Paulo. Diego, comenta um pouco aí dessa rodada do Brasileirão, o que você achou do Fla-Flu, e faz uma projeção aí para o Flamengo nas próximas partidas do campeonato. Bom, salve, salve, galera. Antes de mais nada, eu não joguei a toalha ainda. Eu acho que tem que ser frisado. Vídeo pós vídeo, semana após semana, eu venho aqui dizendo que o Flamengo tem chance de ser campeão, que eu acredito. E, sem hipocrisia, André, eu só vou jogar a toalha quando não tiver chance realmente. Porque a gente já viu aí em 2009 o que aconteceu, nós vimos em 2020 o que aconteceu, e esse brasileiro desse ano, ninguém quer ser campeão. Então, dá para o Mengão chegar. Eu ainda acredito. Fato é que com essa rodada agora, com esse 3-0 do Palmeiras em cima do Internacional, a coisa ficou muito mais difícil. Podem falar o que for, André. Ah, porque o Botafogo só depende dele, que tem um jogo a menos ainda. Balela. Botafogo já era. Eu já falei isso, tem alguns vídeos atrás, que para mim o Botafogo não vai ficar nem entre os 4 primeiros. Agora, para mim, a questão é o seguinte, é o Palmeiras. A gente tem que se preocupar com o Palmeiras, que é o nosso grande rival em nível nacional, é o time a ser batido aí junto com a gente, então é o único time que eu não quero que seja campeão. Vamos falar a verdade. O Botafogo não ganha título aí desde 95. O Grêmio não é campeão brasileiro desde 96. O Bragantino, se não me engano, é 96, o último time do Grêmio. Posso estar falando besteira aqui, mas 96 e 97. Se não me engano, é 96. O Bragantino, tá, eu quero mais do que o Bragantino se o Flamengo não for que seja o Bragantino. Mas vamos lá. Eu acredito. É uma rodada que, infelizmente, não foi boa para o Flamengo com relação ao jogo do Palmeiras, né? Que eu acho que era o principal e tudo mais. O Flamengo que, cara, amassou o primeiro tempo, me deu a impressão ali, André, 2-0, que era o placar que eu tinha imaginado, o Mengão vai ganhar, vamos colar. Segunda-feira a gente vai estar ali, 3 pontinhos só. Só que o time morreu no segundo tempo, né? Tá nítido que... E, aliás, a gente vem falando isso aí desde a criação do nosso canal, que o Flamengo tinha no calcanhar de Aquiles desse ano a questão da preparação física. Ficou muito evidente lá atrás, onde o Flamengo perdeu o Mundial e perdeu uma série de campeonatos, e a gente vê nessa reta final do Brasileiro que está faltando perna para o Flamengo. A gente vê um time do Tite organizado, um time que chega, que é muito mais contundente no ataque, que não tem mais aquela questão daquele toque de bola burro do Sampaoli, que não tinha finalização, que não tinha objetividade. A gente vê um time muito mais objetivo. Enfim, é um trabalho muito curto, mas que a gente já consegue ver muitas melhorias. Mas eu acho que a parte física ainda está impactando muito o time do Flamengo. E no segundo tempo, o Flamengo sentiu muito contra o Fluminense. Eu acho que pecou muito nessa questão. Talvez o Tite poderia ter feito algumas substituições um pouco antes, quando começou a ficar muito evidente a falta de ritmo do time, a falta de preparo físico. E acabou demorando um pouco para mexer, enfim. Acabou que estamos aí. A diferença são 5 pontos, mas eu acredito, André. Fielmente eu acredito nesse título. Vocês viram aí, galera, que a gente passou a classificação aí na tela. O Palmeiras é o líder da competição, fez 34 partidas e 62 pontos. O Botafogo, ele vem na segunda colocação, 33 partidas e 60 pontos. O Grêmio em terceiro, com 34 partidas disputadas e 59 pontos. O Bragantino em quarto, com 33 partidas disputadas e 59 pontos. O Atlético Mineiro em quinto ali, com 34 partidas disputadas e 57 pontos. E o Flamengo fechando o grupo que vai para a Libertadores, com 33 jogos disputados e 57 pontos. O Flamengo que tem 5 jogos por fazer na competição ainda. Tá passando aí na sua tela os jogos do Flamengo até o final da temporada. O Flamengo ele enfrenta agora na volta do Brasileirão da data FIFA o Bragantino no Maracanã, jogo 9h30 da noite, jogo da TV Globo, uma final, jogo decisivo aí, jogo chave para o Flamengo no Brasileirão. Depois sai para jogar contra o América Mineiro. Esse jogo, o mando do América Mineiro foi vendido para a Uberlândia. Já comentei aqui em alguns vídeos, o América Mineiro precisando de dinheiro aí no final do campeonato, vendeu o mando, então maioria do rubro-negro lá em Uberlândia. Depois o Flamengo volta a jogar no Maracanã, outro jogo decisivo que é contra o Galo, contra o Atlético Mineiro. Depois joga contra o Cuiabá e fecha a participação no Brasileirão contra o São Paulo fora de casa. São Paulo que já deve estar livre do rebaixamento, já deve estar em modo férias. E o Flamengo aí, quem sabe,
disputando o título. Eu já vou dar o meu pitaco aqui. Eu acredito que o Flamengo chegue ali para a última partida com 69 pontos, ou seja, somando 4 vitórias aí nesses jogos. Acredito que o Flamengo vença o Bragantino, que o Flamengo consiga um resultado positivo contra o América Mineiro e vença os 2 jogos em casa contra o Atlético Mineiro e Cuiabá. E vamos esperar, né? Torcer com um tropeço do Palmeiras para chegar ali na última rodada contra o São Paulo, a gente ou tá próximo ali, empatado em pontos, ou até mesmo na liderança do campeonato. E aí, Diego, qual a sua expectativa para essas partidas? Quantos pontos você acha que o Flamengo pode fazer até o jogo contra o São Paulo? E o que o Flamengo precisa melhorar para estar ganhando esses jogos com mais facilidade? O Flamengo tem sofrido muito no segundo tempo, você pontuou aí muito bem com essa queda física que o time sente ali, mesmo com as tropas. O Flamengo tem muita dificuldade no segundo tempo das partidas. Vamos lá. A questão da pontuação, eu acho que eu assino embaixo no que você falou, também acredito. Tanto que eu tenho cravado direto que para mim o Flamengo ainda pode ser campeão. Só uma questão, uma observação, André. A gente tem um jogo importante, 2 jogos, na verdade. Mas agora todos os jogos são importantes, mas tem 2 jogos que eu destaco muito da próxima rodada, que é o Flamengo pegando o Bragantino, que isso de fato é uma final, né, para ambas as equipes, e a gente vai ter um Atlético Mineiro com o Grêmio na casa do Atlético. Então, assim, é um jogo, lembrando que os 2 estão na frente do Flamengo, a tabela do Grêmio é uma tabela boa, muito interessante, o time joga a maioria das partidas em casa, o último jogo que é fora é contra o Fluminense, já voltado para o Mundial. Então, assim, é um adversário que cresceu muito, a gente tem que ficar ligado, não pode ignorar, e é um jogo que alguém pode se matar nessa história. Alguém pode ficar pelo caminho. Então a gente tem que ficar de olho muito nesse jogo também, é um jogo importantíssimo. Com relação ao Flamengo, eu acredito, concordo contigo em relação à pontuação, acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar todos os jogos daqui para frente. Tem que ganhar, tem que fazer por valer a superioridade que ele tem em nome, plantel e no elenco e tudo mais, então tem que ganhar. E assim, a questão agora, que eu acho que é que o Tite tem que trabalhar muito lá com o Marcelinho Jean, que o sopa de letrinha lá, que é um preparador físico de seleção brasileira, um cara conceituadíssimo no meio. Multicampeão, né? É fazer exatamente esse time render mais no final. Lembrando que a gente tem aí o Flamengo está tentando mexer mundos e fundos, fazer toda uma operação para ter o Arrasca e o Pulgar, que são jogadores que vão estar com a seleção, são jogadores titulares das seleções, pelo menos o Pulgar é titular absoluto no Chile, o Arrascaeta, o Bielsa viu que esse trabalho é de renovação, mas está sempre jogando. Então, foram 2 jogadores convocados e o Flamengo vai fazer tudo para poder ter esses jogadores à disposição já para o jogo contra o Bragantino. Mas a gente tem que ver como é que vai ser feita essa questão. O Pulgar é um cara que não tem nem sido substituído, joga todos os jogos, 90 minutos. Talvez seja o jogador mais importante desse time do Flamengo no momento. O mais consistente, né? Pelo menos o mais consistente, de fato, é o mais consistente. É uma peça importantíssima para o Flamengo. Então, assim, o que eles têm que agora ver é a questão física. É um revezamento, é ver quem vai jogar, quem está rápido, quem está em melhor condições. A gente tem um elenco caríssimo, precisamente para poder fazer esse tipo de coisa. Né? Então, assim, aproveitar esses dias que tem agora, lógico, para arrumar a casa, alguns detalhes têm que ser ajustados e tudo mais, mas o principal é recuperar a parte física, que é o que está pesando. O Flamengo aí, ó, tomou viradas no segundo tempo. O rendimento do Flamengo no segundo tempo tem caído muito. Contra o Grêmio, o Flamengo caiu muito no segundo tempo. Contra o Fluminense, o Flamengo caiu muito no segundo tempo. Então, assim, até contra o Fortaleza, o Flamengo caiu muito no segundo tempo, depois acabou achando o gol e tudo mais. Mas você vê que tá nítido a parte física do Flamengo, que tá deficitária. Então, dar um jeito nesses 10 dias aí de tratar isso, para o Flamengo pegar agora esse final de campeonato, final de ano, tem que ter o sprint final ali, tem que ter gás para todos os jogos. A gente tem 5 finais pela frente. Exatamente, tem que ir com esse pensamento. Falou muito bem, tem que ter pensamento de 5 finais. O Flamengo vem sim sentindo o desgaste físico ali no segundo tempo, principalmente ali dos 25 minutos para o final. Parece que o time dá uma pregada. O Tite ele tem trocado bastante, mexeu inclusive aí contra o Fluminense, colocando o Thiago Maia e jogando um Gerson que estava muito cansado, jogou ele para a ponta, para o Gerson não tem que ficar correndo ali atrás dos meios do Fluminense. O Diniz também foi muito inteligente. Colocou o André para a zaga e colocou 2 garotos ali para ficar correndo e trocando de posição ali o tempo todo. Isso confundiu muito
a defesa meio-campo do Flamengo no jogo. Então o Tite tem que acertar isso, tem que sentar ali com os jogadores, tem que sentar com a preparação física e ver o que dá para fazer. Esse time consegue pressionar o adversário durante 50 minutos. Então você tem que estipular janelas de pressão para que dure esses 5 minutos até os 90. Eu sei que é complicado, a torcida vai empurrar o time contra o Bragantino nesse primeiro jogo da volta no Maracanã, mas o Flamengo tem que ser inteligente, porque o que não pode acontecer é o que vem acontecendo, que a partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo, o time cai bruscamente no preparo físico, o adversário cresce bastante, lembrando que o Bragantino é um time novo, a idade média do time do Bragantino é de 25 anos, ou seja, é um time que tem gás para correr 90 minutos, e o Flamengo vai ter que saber administrar essa situação do preparo físico contra o Bragantino, porque o Bragantino é um time muito leve, muito rápido e muito resistente. E só uma última observação, André, desculpa te cortar. Eu falei aqui, né, do jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio, do Flamengo contra o Bragantino, e pra gente existe uma outra final que, sinceramente, é o jogo que pode ditar o nosso futuro na competição, que é o Fortaleza pegando o Palmeiras. Porque a tabela do Palmeiras ela é muito, mas muito boa para eles. Então, se tem um jogo que, assim, teoricamente, eles podem tropeçar, é esse. É pegar o Fortaleza fora. Eles pegam o Fluminense, que eu imagino que deve fazer uma força danada contra o Palmeiras. Eles pegam um Cruzeiro na última rodada que já pode estar rebaixado. Então, a gente tem que torcer para o Cruzeiro ir bem e chegar lá brigando por alguma coisa também. Eles pegam o América Mineiro já rebaixado. Então, assim, o jogo que pode tirar alguma coisa do Palmeiras, na teoria, é esse contra o Fortaleza. É o jogo que a gente tem que torcer muito para o Fortaleza ganhar. Exatamente. É isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui quantos pontos o Flamengo vai fazer até o jogo contra o São Paulo. Tamo junto e saudações rubro-negras.